O preço da fama não foi apenas a ambição. Foram os seus corpos, a sua dignidade e as suas carreiras. Conheça as 15 atrizes da velha Hollywood, que ousaram dizer não, e pagaram o preço máximo. Suas histórias são uma exposição chocante de uma indústria construída sobre poder, corrupção e silêncio. Hoje, revelamos a verdade por trás do segredo mais sombrio de Hollywood. Prepare-se para uma jornada nas histórias não contadas de coragem, desafio e tragédia que moldaram a indústria. Dorothy Dandridge. A vida e carreira de Dorothy Dandridge parecem uma história de advertência, envolta tanto em triunfo quanto em tragédia. Nascida em um mundo determinado a mantê-la à margem, ela lutou até chegar ao centro das atenções de Hollywood. Quando Dorothy se tornou a primeira mulher afro-americana a ser nomeada para um Oscar de melhor atriz, ela fez mais do que quebrar uma barreira. Ela destruiu a ilusão de que o talento tinha cor ou classe. O mundo viu sua beleza e ouviu sua voz, mas poucos realmente conheceram as batalhas silenciosas que ela travou a portas fechadas. Dentro do sistema de estúdios, Dandridge se viu presa numa teia de expectativas invisíveis. Os executivos de Hollywood, quase sempre brancos e homens, regularmente faziam convites para jantares de negócios, disfarçando motivos ulteriores por trás da fachada de oportunidade profissional. Se educadamente recusasse, seus roteiros desapareciam. Se aceitasse, mas ousasse manter a reunião estritamente profissional, era rejeitada e rotulada como não colaborativa. A mensagem era clara. Em Hollywood, dizer não podia custar tudo. A crueldade não terminava aí. Certa vez, Dandridge recusou um poderoso produtor, apenas para ver um papel dos sonhos perder seu conteúdo e ser reduzido a uma parte de fundo. A punição servia como uma suposta oportunidade. Foi esse tipo de retaliação calculada que a seguiu ao longo de sua carreira. Cada recusa, cada momento em que ela insistia em ser tratada com dignidade, carregava o risco de ser apagada. Fora dos portões do estúdio, a vida pessoal de Dandridge sofreu tanto quanto a sua carreira profissional. A luta constante para se proteger em um mundo determinado a explorar seu talento a deixou cada vez mais isolada. Apesar de suas imensas contribuições, Dandridge morreu sozinha, profundamente endividada e amplamente não reconhecida pela mesma indústria que ajudou a mudar. O preço de Hollywood por sua integridade foi sua invisibilidade, mas sua coragem persiste como um lembrete de todas as vozes forçadas ao silêncio por ousarem exigir respeito. Eleanor Parker. Eleanor Parker era frequentemente descrita como a mulher das mil faces, um testemunho de sua incrível capacidade de desaparecer em qualquer papel, heroína ou vilã, santa ou pecadora. Ainda assim, por trás da fachada camaleônica, Parker era ferozmente independente, recusando-se a ser marionete de alguém fora da tela. Enquanto sua carreira brilhava com aclamação da crítica e sucesso de bilheteria, um drama mais insidioso se desenrolava além do olhar das câmeras, que, por fim, moldaria e depois destruiria sua trajetória. Os problemas de Parker começaram com o tipo de convite noturno que toda atriz em Hollywood aprendeu a temer. Um executivo poderoso, sob o pretexto de revisar um roteiro, solicitou sua presença em um escritório particular após o expediente. Eleanor Parker, com elegância e uma determinação tranquila, recusou. Para alguns, isso seria o fim da história. Mas em Hollywood, esse único ato de resistência trouxe consequências não ditas. No dia seguinte, o ar parecia ter mudado. Papéis que lhe tinham sido prometidos evaporaram. Orçamentos de marketing para seus filmes foram misteriosamente cortados. Nenhuma explicação, apenas um súbito silêncio frio. O que mais doeu não foi a ausência de escândalo, mas a ausência de reconhecimento. Parker não estava envolvida em controvérsias. Ela não fazia manchetes. Ela simplesmente desapareceu das conversas sobre o próximo grande filme. Os insiders sussurravam que ela já foi a primeira escolha para papéis que mais tarde fizeram de outras mulheres ícones. No entanto, cada vez que ela afirmava seus limites, seu nome desaparecia da lista. Era como se Hollywood tivesse apertado um botão de mudo em sua própria existência. Em sua vida particular, Parker suportou o peso dessas ofensas com uma graça característica. Ela confidenciou a amigos próximos sua frustração com o sistema que exigia obediência cega, não arte. Para os verdadeiros amantes de cinema, o legado de Eleanor Parker é definido não por seu desaparecimento, mas por sua coragem. Recusando-se a comprometer sua dignidade, ela expôs o
o lado oculto de uma indústria que valorizava a submissão acima de tudo. Sua história permanece como um aviso e uma inspiração, provando que, às vezes, os maiores papéis são aqueles desempenhados fora do olhar público. Ashley Judd. A história de Ashley Judd pode ser mais recente do que a era dourada de Hollywood, mas serve como um eco assombroso de como pouco realmente mudou nos corredores do poder. Nos anos 1990, Ashley era uma estrela em ascensão. Suas atuações em filmes aclamados pela crítica, como Beijos que Matam e Risco Duplo, estabeleceram-na como uma das atrizes principais mais promissoras de Hollywood. O público adorava sua autenticidade e força, mas nos bastidores, ela estava enfrentando uma batalha pela própria autonomia. O ponto de virada ocorreu quando Ashley, como tantas antes dela, foi chamada para uma reunião com um dos produtores mais influentes de Hollywood, Harvey Weinstein. O encontro, sob o pretexto de uma reunião de negócios, rapidamente se tornou inapropriado. Ashley resistiu às suas investidas, recusando-se a trocar sua integridade por um papel ou um favor. A rejeição enfureceu Weinstein, um homem não acostumado a ouvir não. O que se seguiu não foi um escândalo dramático, mas algo muito mais insidioso. Uma campanha de retaliação silenciosa. De repente, os papéis secaram. Diretores proeminentes como Peter Jackson foram avisados pela empresa de Weinstein que Judd era difícil e não deveria ser escalada. As portas que antes estavam abertas se fecharam abruptamente, não por falta de talento ou profissionalismo, mas porque Ashley ousou estabelecer limites. Durante anos, ela lutou para entender por que sua carreira antes promissora havia estagnado, até descobrir a verdade através do movimento Myanmar Me Too, que ela ajudou a acender. A coragem de Ashley Judd em se manifestar publicamente não foi apenas sobre sua própria história. Tratava-se de iluminar um padrão que persistia desde os primeiros dias da indústria. Sua disposição de arriscar tudo pela verdade inspirou outras mulheres a saírem das sombras. A defesa de Ashley a transformou de apenas mais um nome em uma lista negra para um símbolo de resiliência, justiça e esperança, para aqueles que ainda lutam para serem ouvidos. Sua história prova que, embora o custo da integridade em Hollywood seja alto, o legado de coragem nunca pode ser apagado. Kim Novak. A presença de Kim Novak na tela era magnética, etérea, enigmática e absolutamente inesquecível. Ela se tornou o rosto do glamour de Hollywood dos anos 50, cativando o público com suas atuações em clássicos como Vertigo e Piquenique. Mas a elegância de Novak era mais do que superficial. Por trás da fachada da garota dourada fabricada pelo estúdio, havia uma mulher firmemente determinada a viver segundo suas próprias regras, mesmo enquanto a máquina de Hollywood tentava quebrar seu espírito. Como o ativo mais valioso da Columbia Pictures, a imagem de Novak era rigidamente controlada pelo estúdio e seus poderosos executivos. Convites para jantares exclusivos, reuniões privadas após o expediente e exigências para moldar sua vida pessoal para consumo público faziam parte do pacote. O preço por dizer não, um apagamento lento e calculado. Novak recusou-se a participar de reuniões fora de horas, evitou ofertas para reformular seus assuntos pessoais e rejeitou a constante pressão para estar mais disponível para a atenção de certos executivos. As consequências foram tão previsíveis quanto cruéis. Papéis principais que antes lhe eram oferecidos começaram a ir para outros. Os boatos começaram. Palavras como difícil, ingrata e distante começaram a circular. Seu status de estrela foi gradualmente minado, não por falta de talento ou popularidade, mas por uma recusa em ser peão de outra pessoa. A Columbia Pictures, antes ansiosa para promovê-la como sua estrela, começou a atribuir-lhe papéis menores e menos relevantes. Eventualmente, o silêncio do estúdio tornou-se ensurdecedor e Novak desapareceu dos holofotes. Anos mais tarde, Novak lembraria daqueles dias e explicaria simplesmente: eles nunca me perdoaram por não jogar o jogo deles. Ela não citou nomes nem criou um escândalo. Em vez disso, ela escolheu se afastar com a dignidade intacta, mesmo que isso significasse o fim de sua carreira meteórica. Nos anos desde então, a história de Kim Novak se tornou um símbolo do preço que Hollywood exige pela não conformidade. Seu legado é mais do que seus filmes. É a mensagem silenciosa e firme de que a verdadeira arte e o respeito próprio nunca podem ser comprados ou vendidos. Linda Darnell. A história de Linda Darnell é um testemunho de tirar o fôlego. Theo,
talento e adversidade incansável. Ao ascender à fama como uma jovem estrela, Darnell possuía uma beleza luminosa, que parecia prometer estrelato em Hollywood em seus próprios termos. Mas desde o início, sua carreira foi moldada por forças muito além de seu controle. Aos apenas 16 anos, ela se viu cercada por homens poderosos, cujos interesses se estendiam muito além de suas habilidades de atuação. Sua mãe, determinada a garantir o sucesso da filha a qualquer custo, frequentemente fechava acordos sem o conhecimento de Linda, colocando-a em situações que ela nunca escolheu para si mesma. À medida que Darnell amadurecia, ela se tornava cada vez mais consciente do preço oculto anexado a cada oportunidade. Audições e contratos eram frequentemente acompanhados de condições não ditas, exigências de favores pessoais de produtores e executivos de estúdios. Por anos, Linda lutou sob o peso dessas expectativas, sentindo-se tanto presa quanto sem voz. O ponto de virada veio quando ela finalmente reuniu coragem para afirmar sua independência, rejeitando os avanços de um produtor proeminente que havia prometido a ela o papel de uma vida. A retaliação da indústria foi rápida e implacável. O papel cobiçado foi entregue a outra atriz, considerada mais flexível. Darnell assistiu enquanto suas oportunidades arduamente conquistadas escapavam por entre seus dedos, substituídas por um silêncio sufocante. Roteiros que deveriam ter vindo para ela eram de repente reescritos ou recast, e seu nome desaparecia das listas dos maiores prospectos de Hollywood. Nos seus últimos anos, Linda Darnell encontrou consolo na companhia de amigos, frequentemente refletindo sobre os filmes que poderiam ter sido seus. Ela passou seus últimos dias com uma ex-secretária, sua carreira outrora brilhante reduzida a uma série de memórias agridoces, reproduzidas na televisão durante as madrugadas. Tragicamente, a vida de Darnell foi interrompida por um incêndio em casa. Um acidente, dizem alguns, mas outros acreditam que marcou o fim de uma longa e cansativa luta. Seu legado permanece não apenas em suas performances inesquecíveis, mas em sua firme recusa em trocar seu autorrespeito pela fama. A queda de Darnell do estrelato não foi um acidente. Foi o preço de ousar dizer não. Katy O'Donnell. A presença de Katy O'Donnell na tela era algo discretamente poderoso. Ela trazia uma sensibilidade profunda e uma melancolia assombrosa aos seus papéis, tornando-a inesquecível para aqueles que realmente assistiam ao seu trabalho. No entanto, apesar desse talento singular, sua carreira em Hollywood foi surpreendentemente breve, seu nome desaparecendo quase completamente da memória coletiva da indústria. Isso não foi resultado de escândalo ou controvérsia, nem devido à falta de talento. A verdade, conhecida por poucos, era que O'Donnell foi discretamente banida por se recusar a seguir as regras não escritas do casting couch de Hollywood. Ao contrário de algumas de suas colegas que tornaram públicas suas lutas ou lutaram ruidosamente por sua dignidade, a resistência de O'Donnell foi silenciosa. Ofertas surgiam ocasionalmente, às vezes prometendo papéis que definiriam sua carreira, mas com frequência vinham acompanhadas de condições que nada tinham a ver com a atuação. Esperava-se que ela cumprisse exigências pessoais, que agradasse homens influentes, que se tornasse dócil de formas que nada tinham a ver com sua arte. O'Donnell recusou repetidamente, optando por proteger seu autorrespeito em vez de avançar em sua carreira. A resposta da indústria foi rápida e absoluta. Seu nome foi silenciosamente apagado das listas de elenco. As ligações de seus agentes pararam completamente. Os papéis para os quais ela tinha sido considerada perfeita foram subitamente dados a outras, mulheres dispostas a jogar conforme as demandas do sistema. O'Donnell não fez declarações públicas, não emitiu reclamações. Ela simplesmente desapareceu, sua carreira terminando com um sussurro em vez de um estrondo. Ela faleceu prematuramente aos 46 anos de idade, suas atuações notáveis em filmes como Os Melhores Anos de Nossas Vidas e Amarga Esperança amplamente negligenciadas por um Hollywood ansioso para esquecer aqueles que se recusam a jogar seu jogo. Hoje, a história de Katy O'Donnell serve como um lembrete marcante de que, às vezes, a resistência mais corajosa é a mais silenciosa, e que o custo da integridade em Hollywood muitas vezes passa despercebido até ser tarde demais. Maureen O'Hara. A carreira de Maureen O'Hara brilhou com o tipo de carisma e força que a destacavam de suas contemporâneas. A beleza nascida na Irlanda era famosa por seu cabelo vermelho ardente, olhos verdes impressionantes e presença marcante na tela em clássicos como Depois do Vendaval e Milagre na Rua 34. No entanto, o apelo de O'Hara nunca foi apenas superficial. Ela era celebrada por sua integridade inabalável,
e sua recusa em permitir que alguém, não importa o quão poderoso, comprometesse seus valores. No rigidamente patriarcal Hollywood das décadas de 1940 e 1950, esta firmeza tornou O'Hara tanto uma estrela quanto um alvo. Executivos e produtores, acostumados a ter todos os seus caprichos atendidos, logo descobriram que O'Hara era diferente. O momento que mudou tudo aconteceu durante o que deveria ser uma reunião de negócios rotineira. Quando um chefe de estúdio fez uma investida inapropriada, a resposta de O'Hara foi rápida e inconfundível. Ela o rejeitou firmemente, deixando claro que sua carreira nunca seria trocada por um compromisso pessoal. Este ato de desafio a perseguiria por anos. A retaliação foi tanto imediata quanto insidiosa. O telefone, que antes tocava constantemente com novas oportunidades, ficou silencioso. Papéis que lhe foram prometidos evaporaram. Ainda pior, uma campanha de sussurros começou, rotulando-a como difícil e não cooperativa. Numa cidade construída sobre reputação, tais rótulos poderiam ser fatais. Logo, O'Hara se viu lutando arduamente por cada novo papel. Seu talento inegável de repente insuficiente para protegê-la da nuvem negra que havia descido. Apesar desses obstáculos, O'Hara recusou-se a recuar ou conformar-se. Ela continuou a trabalhar, às vezes contra probabilidades incríveis, e acabou resistindo a muitos daqueles que tentaram silenciá-la. Mesmo décadas depois, O'Hara falava abertamente sobre suas experiências, revelando as correntes escuras de uma indústria que exigia silêncio e submissão de suas estrelas mais brilhantes. Hoje, ela se destaca como um farol de coragem e autenticidade, uma mulher que escolheu o autorrespeito em vez do estrelato, e cuja história ainda inspira aqueles que se recusam a sacrificar seus princípios pela fama. Veronica Lake. A história de Veronica Lake é uma mistura de estrelato instantâneo e queda súbita e inexplicável. Um dos contos de advertência mais marcantes de Hollywood. Ela surgiu na cena nos anos 40, seu penteado peekaboo tornando-se uma tendência nacional instantânea, copiado por milhões de mulheres. Com sua voz sensual e olhar misterioso, ela estrelou clássicos do filme noir como This Gun for Hire e The Blue Dahlia. Em seu auge, Lake não era apenas uma estrela de cinema. Ela era um fenômeno, cativando a imaginação do público com uma carisma sem esforço. Mas o brilho da sua fama escondia uma batalha incessante nos bastidores. Veronica Lake era franca e não tinha medo de expressar suas opiniões no set, uma atitude que lhe conquistou admiradores entre o público, mas poucos amigos nas salas de reuniões de Hollywood. Ela se recusava a desempenhar o papel da estrela submissa. O momento decisivo veio quando ela recusou um convite de um produtor para uma reunião privada sob o pretexto de discutir seu contrato. Ela sabia o que era esperado e não iria ceder. A retaliação da indústria foi imediata. Quase da noite para o dia, Lake foi rotulada como difícil, instável e sem condições de ser segurada. Uma sentença de morte no negócio do cinema. Rumores sobre sua saúde mental e confiabilidade foram espalhados por aqueles no poder. Tudo para desacreditar sua determinação. A situação piorou quando ela foi pressionada a encenar um romance com um colega de elenco masculino para acalmar fofocas sobre sua vida pessoal. Novamente, ela recusou, valorizando sua dignidade acima de manobras publicitárias. Com cada ato de desafio, as oportunidades de Lake evaporaram. Contratos foram cancelados, agentes a abandonaram e os papéis que antes pareciam garantidos desapareceram. Aos 30 anos, a ex-ícone estava lutando apenas para sobreviver, acabando por trabalhar como garçonete para se sustentar. Um destino impensável para alguém que já esteve no topo da indústria. O declínio trágico de Lake não foi resultado de escândalo ou falhas pessoais, mas a consequência direta de recusar-se a se curvar a um sistema que punia a independência e honestidade em mulheres. E quando ela morreu, poucos na indústria se lembraram dela. Mas a história de Veronica Lake perdura como uma lição sombria. Às vezes, Hollywood apaga aqueles que se recusam a jogar o jogo. Ainda assim, em sua recusa, ela alcançou uma vitória silenciosa. Sua história nos lembra que a dignidade tem um preço, mas seu valor perdura além do alcance do poder. Judy Garland. Judy Garland continua a ser uma das artistas mais icônicas e amadas da história de Hollywood. Sua voz, ao mesmo tempo assombrosa, vulnerável e poderosa, ressoou com audiências em todo o mundo, tornando-a uma lenda antes mesmo de se tornar adulta. Mas o brilho dourado da carreira de Garland
mascarava uma realidade mais sombria e preocupante. Desde seus primeiros dias como estrela infantil, Judy foi tratada menos como uma pessoa, e mais como um ativo a ser controlado e explorado. A manipulação começou em uma idade quase inimaginável. Executivos do estúdio ditavam tudo: seu penteado, seu peso, suas amizades, até mesmo seus movimentos. Ela recebia uma dieta constante de pílulas, algumas para mantê-la magra, outras para mantê-la acordada, e ainda mais para fazê-la dormir. Cada momento de Garland era monitorado, sua inocência sacrificada às exigências dos holofotes. À medida que Judy envelhecia, as pressões apenas aumentavam. Executivos poderosos, encorajados por sua autoridade, começaram a oferecer favores condicionais, oportunidades para novos papéis ou promoções que vinham com condições. Quando Garland, já uma adulta cansada, apesar de sua juventude, começou a resistir e a afirmar seus limites, o custo foi imediato. Os chefes de estúdio a rotularam como instável e pouco confiável, espalhando rumores de que era difícil ou impossível trabalhar com ela. Na realidade, sua suposta falta de confiabilidade não era nada mais do que uma recusa em participar dos jogos de poder, que nada tinham a ver com a arte e tudo com o controle. A indústria não a excluiu com alarde ou escândalo. Eles simplesmente pararam de atender suas ligações. As ofertas deslumbrantes desapareceram. Os papéis que ela tornou famosos foram entregues a outros, e Garland ficou para juntar os cacos. Sua vida posterior foi marcada por uma dolorosa luta para reconquistar sua carreira e felicidade pessoal. Ainda assim, apesar de toda a desilusão, Judy Garland nunca cedeu totalmente sua integridade. Ela continua sendo um símbolo tanto da magia de Hollywood quanto de suas profundas correntes destrutivas. Sua coragem de finalmente dizer não lhe custou caro, mas também iluminou um caminho para outros que se recusaram a ser cúmplices de sua própria exploração. Dolores Hart. A jornada de Dolores Hart em Hollywood começou com todas as características de uma clássica história de sucesso. Com beleza marcante, charme sincero e talento inegável, ela rapidamente ascendeu ao status de protagonista, atuando ao lado de ninguém menos que Elvis Presley em Loving You. Ela ficou conhecida como a garota que beijou Elvis, seu futuro traçado por fãs adoradores e executivos de estúdio. Ainda que por trás do glamour e das promessas, Hart estava lutando com a realidade que mudaria para sempre o rumo de sua vida. À medida que sua carreira florescia, também cresciam as expectativas impostas a ela pelos poderosos. As oportunidades em Hollywood raramente surgiam sem condições, e Hart se deparou com uma série de propostas enredadas em condições pessoais e inadequadas. Os chefes de estúdio e produtores deixaram claro que o avanço exigia conformidade com demandas que cruzavam a linha do profissional para o profundamente pessoal. A pressão era sufocante. O ambiente cada vez mais inseguro para uma jovem que valorizava sua dignidade. Em vez de se submeter, Hart tomou uma decisão que chocou a indústria. Ela deixou Hollywood, virando as costas para a fama e a fortuna. Para muitos, seu repentino afastamento do olho público parecia ser um despertar espiritual, uma conversão dramática para a vida religiosa. Na verdade, como a própria Hart revelou mais tarde, a força motriz por trás de sua partida foi a necessidade de escapar da hipocrisia tóxica que permeava os estúdios. Ela não fugiu dos holofotes. Ela fugiu do preço exigido para permanecer neles. Dolores Hart encontrou paz e realização longe das câmeras, abraçando a vida como freira beneditina. A tranquilidade do convento era um contraste marcante com as pressões incessantes de Hollywood. A história de Hart não é de fracasso, mas de autoconservação radical, um testemunho do poder de escolher o próprio caminho. Mesmo quando isso significa deixar tudo para trás, seu legado permanece único. Uma mulher que provou que, às vezes, o maior ato de rebeldia é simplesmente ir embora com a sua alma intacta. Susan George. Susan George, com sua beleza encantadora e presença intensa na tela, foi uma sensação no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Ela cativou o público em filmes como Straw Dogs e Dirty Mary, Crazy Larry, construindo uma reputação como símbolo sexual e atriz séria com talento inegável. Hollywood tomou nota e Susan parecia destinada a uma carreira cheia de papéis principais e aclamação internacional. Mas, à medida que sua carreira subia, ela encontrou um sistema oculto que acabaria decidindo seu destino.
não baseado em talento ou popularidade de bilheteria, mas na sua disposição em se submeter a homens poderosos nos bastidores. Era uma época em que as atrizes muitas vezes eram esperadas a jogar o jogo, aceitar convites, ir a festas privadas e formar relações mais próximas com produtores e executivos influentes. Para Susan, o limite foi traçado quando ela recebeu uma oferta de um grande contrato, a maior oportunidade de sua carreira. No entanto, o contrato vinha com condições, expectativas implícitas de intimidade fora das telas com membros da equipe de produção. A mensagem era clara. Seu futuro como protagonista era condicional, seu talento secundário à sua conformidade. Susan George recusou. Ela não trocaria seu valor próprio por estrelato. Não importa o quão tentadora fosse a promessa de fama. As consequências de sua decisão foram imediatas e irreversíveis. Aparentemente da noite para o dia, as ofertas desapareceram. Os testes pararam. Não houve escândalo público, nem drama de tabloides, apenas um súbito e gelado silêncio de uma indústria que anteriormente a cortejara. Em entrevistas posteriores, Susan reconheceu o custo de sua integridade, afirmando que sabia que tinha fechado a maior porta disponível para ela, em Hollywood. O que tornava o caso de Susan particularmente doloroso era a completa ausência de reconhecimento por parte da indústria. Ela não foi colocada em uma lista negra de maneira oficial. Em vez disso, ela se tornou invisível. Hollywood não a demitiu. Simplesmente parou de vê-la por completo. Ainda assim, ao escolher a integridade em vez da conformidade, Susan George deu um exemplo para os outros. Sua história é um lembrete claro de que mesmo a carreira mais brilhante pode ser extinta em um momento quando uma mulher escolhe seu respeito próprio sobre as exigências de um sistema corrupto. Mira Sorvino. A história de Mira Sorvino serve como um lembrete assustador de que a cultura do casting couch do velho Hollywood persistiu até a era moderna. Explodindo na cena nos anos 1990, Sorvino rapidamente se destacou com sua atuação de destaque em Poderosa Afrodite, pela qual ganhou um prêmio da Academia de Melhor Atriz Coadjuvante. Seu futuro parecia ilimitado, com diretores e estúdios ávidos por seu talento, inteligência e charme único. No entanto, por baixo da superfície, uma guerra invisível estava sendo travada pela sua autonomia, uma que lhe custaria caro por simplesmente dizer não. No auge de sua carreira, Sorvino se deparou com os avanços do poderoso produtor Harvey Weinstein. Quando ela rejeitou suas propostas indesejadas, a retaliação foi tanto sutil quanto devastadora. Papéis que haviam sido prometidos verbalmente a ela, misteriosamente, evaporaram. Diretores mais tarde admitiram que haviam sido informados pela empresa de Weinstein que Sorvino era difícil de trabalhar, uma difamação deliberada destinada a afastá-la. O renomado diretor Peter Jackson revelou que durante o elenco de O Senhor dos Anéis, ele foi especificamente desencorajado de contratar Sorvino por causa dessas mentiras sussurradas. Para Mira, a experiência foi desconcertante e dolorosa. Ela viu sua carreira, antes em ascensão, desacelerar até quase parar por razões que inicialmente não conseguia compreender. À medida que a verdade veio à tona através do movimento Me Too, Sorvino percebeu que havia sido sistematicamente colocada na lista negra. Não por falha profissional, mas por se recusar a ser cúmplice do abuso de poder de Weinstein. O código não escrito de Hollywood era claro: cumpra ou desapareça. Apesar da decepção, Sorvino transformou sua dor em ativismo. Ela se tornou uma das defensoras mais ativas para sobreviventes de assédio e abuso, usando sua voz para exigir transparência e reforma em uma indústria que sempre puniu mulheres por sua resistência. A coragem dela ajudou a romper o silêncio, abrindo portas para futuras gerações de atrizes. O legado de Sorvino não é apenas de perda, mas de empoderamento. Prova de que enfrentar a injustiça, mesmo quando custa tudo, pode ajudar a mudar o mundo. Rose McGowan. A trajetória de carreira de Rose McGowan é um poderoso testemunho, tanto da escuridão quanto da resiliência encontradas nas sombras de Hollywood. Conhecida por sua presença marcante e papéis inesquecíveis em filmes como Pânico e na série Cult Charmed, McGowan destacou-se como uma atriz que se recusava a ser moldada pelas expectativas da indústria. Mas sua resistência, sua voz e seu inabalável senso de justiça acabariam por colocá-la na mira de um dos homens mais poderosos de Hollywood e preparar o palco para um ajuste de contas cultural. No final dos anos 19,
Nos anos 1990, no auge de sua fama, McGowan foi agredida por Harvey Weinstein, um ato que a assombraria tanto pessoal quanto profissionalmente por anos a fio. Quando ela se recusou a aceitar dinheiro para ficar calada sobre o que havia acontecido, foi submetida a uma campanha implacável de intimidação, ameaças e, mais insidiosamente, exílio profissional. Papéis que ela ganharia facilmente desapareceram. Ofertas para novos projetos secaram e antigos colaboradores pararam de retornar suas ligações. Apesar de seu imenso talento e sucessos passados, McGowan rapidamente se encontrou de fora, olhando para dentro. A indústria, ansiosa para proteger seus próprios interesses, a retratou como problemática e polêmica. Ela foi oferecida dinheiro para ficar calada repetidamente, mas recusou cada vez, escolhendo sua dignidade e a verdade, em vez de segurança na carreira. Em suas poderosas memórias, Brave, McGowan mais tarde revelaria quão sistemático e bem organizado era esse boicote, expondo não apenas as ações de Weinstein, mas todo o aparato que o havia habilitado e protegido por décadas. Em vez de desaparecer, Rose McGowan tornou-se uma das vozes mais fortes do movimento Me Too, inspirando inúmeras outras mulheres e homens a compartilhar suas próprias histórias. Seu ativismo ajudou a arrancar a máscara dourada de Hollywood, mostrando ao mundo o alto preço pago por aqueles que ousaram se manifestar. A coragem de McGowan não veio sem sacrifício, mas ao recusar-se a ser silenciada, ela tornou-se um símbolo de desafio, esperança e da contínua luta por justiça. Annabella Sciorra. O caminho de Annabella Sciorra por Hollywood começou com promessa e aclamação. Suas atuações em filmes como Febre na Selva e A Mão que Balança o Berço revelaram uma atriz de rara profundidade e vulnerabilidade, ganhando a reputação de ser um dos talentos mais cativantes da indústria. Porém, por trás dos elogios, Sciorra lutava uma batalha privada contra uma força muito maior do que qualquer personagem que interpretou. Uma batalha que acabaria por remodelar sua vida e carreira. No início dos anos 1990, Sciorra foi atacada por Harvey Weinstein. O trauma que ela sofreu não terminou com o assalto. Quando ela rejeitou os avanços contínuos de Weinstein e se recusou a permanecer em silêncio sobre suas ações, a retaliação começou. Ao contrário das confrontações dramáticas retratadas nos filmes, a retaliação da indústria foi sutil, penetrante e devastadora. Papéis principais e ofertas lucrativas se tornaram escassos. Agentes de elenco, que antes estavam ansiosos para trabalhar com ela, de repente se calaram. Projetos que haviam sido prometidos para ela evaporaram sem explicação. O efeito em Sciorra foi profundo. Ela caiu em um período de depressão e ansiedade, lutando para entender por que sua carreira em ascensão havia parado. Na época, a verdadeira razão permaneceu envolta em sussurros e boatos da indústria. A realidade conhecida apenas por poucos selecionados. Anos depois, durante o altamente divulgado julgamento criminal de Weinstein, o testemunho de Sciorra provou ser crucial. Ela corajosamente relembrou os detalhes de sua agressão e a destruição profissional que se seguiu, expondo os padrões de abuso e ostracismo que silenciaram tantas mulheres por tanto tempo. A coragem de Annabella Sciorra em se manifestar, mesmo após décadas sofrendo em silêncio, ajudou a validar as experiências de inúmeros sobreviventes e a mudar a compreensão pública sobre as dinâmicas de poder em Hollywood. Sua disposição em falar sua verdade, apesar de saber o custo, demonstra uma resiliência que transcende a tela. O legado de Sciorra agora é definido não apenas por suas atuações notáveis, mas por seu papel vital em desafiar uma cultura de impunidade e abrir caminho para uma indústria mais justa e responsável. Peggy Ann Garner. A carreira de Peggy Ann Garner é uma das mais agridoce na longa história de estrelas ascendentes e desaparecimentos repentinos de Hollywood. Quando criança, Garner foi uma sensação, uma prodígio, cujas performances conquistaram o coração de críticos e público. Seu talento era inegável. Com apenas 13 anos de idade, ela foi premiada com um Oscar juvenil especial por seu trabalho inesquecível em A Árvore dos Enforcados. Os estúdios de Hollywood celebraram sua inocência e charme, criando uma imagem cuidadosamente gerida da jovem estrela ideal. Mas, à medida que Garner envelhecia, o tom de suas interações com a indústria começou a mudar, e com isso, todo o seu futuro. Na era dourada de Hollywood, existia uma regra não dita. As jovens atrizes, não importava quão talentosas, eram
eram esperadas não apenas agradar o público, mas também os homens no comando. Ao fazer a transição de papéis infantis para o estrelato adulto, Peggy Ann Garner começou a receber ofertas com condições implícitas, e às vezes explícitas anexadas. Quando ela deixou claro que não iria se conformar, não participaria de reuniões privadas, nem cederia a solicitações inapropriadas de executivos poderosos, os convites para audições e papéis diminuíram e então pararam por completo. A transformação foi tão rápida quanto brutal. De repente, os roteiros sumiram. O telefone parou de tocar, e o nome outrora brilhante de Garner desapareceu das marquises. Nenhuma explicação pública foi dada, e nenhum escândalo surgiu. O sistema simplesmente a apagou. A parte mais trágica da sua história é o entendimento silencioso que ela desenvolveu ainda jovem, de que sua recusa em ser qualquer coisa além de profissional, em oferecer apenas sua atuação, era a razão pela qual sua carreira estava sendo encurtada. Ao contrário de outros que podem ter encenado batalhas públicas ou buscado atenção para sua situação, Garner desapareceu discretamente na obscuridade. Ela nunca recebeu a segunda chance que seu talento merecia. E Hollywood, ansiosa para esquecer aqueles que se recusaram a jogar seu jogo, deixou sua história, em grande parte, não contada. O legado de Peggy Ann Garner é um testemunho silencioso do custo oculto de manter seus princípios em uma indústria onde a conformidade era frequentemente valorizada acima de tudo. Sua coragem diante da exploração sistêmica continua ressoando como um lembrete de todas as vozes perdidas, não pelo fracasso, mas pela recusa em render a dignidade. Obrigado por assistir enquanto revelamos as verdadeiras histórias por trás de 15 atrizes da velha Hollywood banidas por não cederem a homens poderosos. Se essas histórias te comoveram, chocaram ou fizeram você pensar de forma diferente sobre a era de ouro de Hollywood, por favor, aproveite um momento para curtir este vídeo, compartilhe com amigos e inscreva-se em nosso canal para mais histórias ocultas e verdades não contadas. Seu apoio nos ajuda a iluminar as vozes que Hollywood tentou silenciar. Junte-se a nós enquanto continuamos a revelar as histórias reais por trás das estrelas. E lembre-se, cada compartilhamento mantém seus legados vivos.